Conta-se uma história de uma mãe que castigou seu filho por ter tirado uma nota abaixo da média na disciplina de matemática. No meio da ameaça, ela falou que Deus ficava zangado quando as crianças não se esforçavam na escola. Então ela o castigou e o mandou para o quarto dormir mais cedo naquela noite. Passado algumas horas, arrependida pelas palavras grossas que havia falado ao seu filho, a mãe decidiu ir ao quarto do menino para saber como ele estava. Ao entrar, percebeu que o garoto olhava pela janela enquanto os trovões rasgavam o céu da noite chuvosa. A mãe percebeu que o menino ainda estava chorando por causa do castigo. Preocupada, a mãe perguntou: "Filho, por que você ainda está triste?" A resposta foi comovente. Assustado pelo barulho dos trovões, o menino respondeu: "Mãe, eu não entendo por que Deus está tão zangado comigo, só por causa da nota baixa em matemática." Essa ilustração mostra como o medo de Deus pode gerar uma religião doentia, de fiéis que olham para o céu e não conseguem ver um Deus amoroso. Antes, o enxergam apenas como um juiz implacável, sempre disposto a castigar os desobedientes. Nesse contexto, surge a necessidade de se diferenciar dos conceitos que às vezes são confundidos: o medo de Deus e o temor a Deus. Primeiramente, Deus não quer que os seus filhos tenham medo ao se aproximar dele, mas ao mesmo tempo, ele exige que os seus seguidores o temam. Qual a diferença? Bem, ao passo que o medo deriva da ideia de um Deus cruel e vingativo, o temor, no entanto, está relacionado ao respeito que a criatura deve ter ante a grandeza de seu Criador. O temor a Deus é o conceito principal apresentado no livro de Jó, capítulo 41. No verso 5, Deus apresenta o terrível crocodilo e pergunta a Jó: "Brincarás com ele como se fosse um passarinho?" No verso 10, Deus continua: "Ninguém há tão ousado que se atreva a despertá-lo. Quem é, pois, aquele que pode erguer-se diante de mim?" E no verso 11, ele conclui: "Pois o que está debaixo de todos os céus é meu." Deus é muito claro. Como é que o homem respeita a natureza, porém ignora aquele que o criou? Existe um antigo conceito que diz: nenhuma obra é maior que seu artista. Da mesma forma, se olharmos a vastidão do nosso planeta, a complexidade da vida, a infinidade de estrelas, astros e planetas, é quase que inevitável se apoderar de nós um sentimento de perplexidade ante a grandeza do mundo que nos cerca. Porém, Deus nos desafia a pensar que muito maior do que a criação é o Criador. Assim, ao nos reconhecermos como uma obra criada e idealizada por um grande artista, deve-se apoderar de nós o respeito e o temor diante dessa grande descoberta. Como afirmou de maneira poética o grande cientista Isaac Newton, a maravilhosa disposição e harmonia do universo só pode ter tido origem segundo o plano de um ser que tudo sabe e tudo pode. Isso fica sendo a minha última e mais elevada descoberta.